Bom dia, meu irmão, como você está? Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, nós iniciamos ontem, a partir da meia-noite, 21 dias de jejum, de intensificação nas orações, justamente para a festa do Pentecostes. Nossa igreja, através do nosso pastor Gerson, pastora Karina, Sandro, todos os nossos amados pastores, estão convidando a igreja para esse tempo de mais aprofundamento da palavra, mais dedicação à sua vida espiritual. E para isso, nós estamos trazendo pelo nosso GC Somos Igrejas, um olhar redentivo, perspectiva redentiva, para que nós possamos trazer uma mensagem rápida ao seu coração, para que te leve a essa intensificação da sua vida espiritual. Nós temos que entender a nossa vida espiritual não como uma obrigação, mas sim como uma expressão daquilo que nós já recebemos. Por isso eu gostaria de compartilhar com você uma ideia inicial sobre o pecado, o que nós devemos buscar nesses 21 dias para que nos ative nessa visão redentiva e nessa busca justamente por essa vida do Pentecostes, né? Joel 2 se cumpriu lá com Pedro, lá no dia de Pentecostes, e isso é contínuo, é até a volta de Cristo, essa espiritualidade redentiva que nos move a ser uma expressão da natureza e das virtudes do nosso Pai. Então, que sejamos essa expressão. Quero iniciar lendo com vocês Gênesis 3, de verso 5. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Aqui, a própria serpente estava tentando Eva a comer do fruto que Deus já tinha dito que não era para comer. Mas você vê que, diferente do que muitos dizem, não é que seríamos como Deus, mas que, como Deus, conhecerão o bem e o mal. O que eu quero extrair desse texto tem tantas nuances, tantas coisas tão profundas nesse entendimento, mas o que eu quero dizer aqui é o desejo da mulher pelo fruto. O fruto era bonito e parecia gostoso. E ela comeu, por quê? Porque teve ali duas decisões, uma entre obedecer a Deus e um desejo da sua carne. Então, o que nós estamos levando como igreja hoje ao jejum, à oração, é justamente essa mesma decisão. Porque nós temos que entender que quando vermos todos os pecados da humanidade, todo o bem e o mal que foi manifesto aos nossos olhos, é justamente o pecado, é um pecado. É o pecado. E se a gente olhar profundamente na raiz de todos os pecados, a idolatria está lá. A idolatria do meu eu, a idolatria dos meus desejos. Então eu quero levar para vocês em relação ao verso 9. Onde você está? Deus perguntando ao homem. Vocês acham que no momento em que a serpente estava tentando Eva, e no momento em que o homem estava se escondendo, Deus não sabia o que a serpente estava fazendo ou que onde o homem estava se escondendo? Essa é uma pergunta retórica. Justamente porque Deus já sabia muito bem o que estava acontecendo. Estava nos seus planos, no seu projeto, propósito eterno. Veja que no verso 10 o homem fala: tive medo, pois estou nu. Mas quem disse que você está nu? Por quê? Porque conheceu o bem e o mal. Então nós vemos aqui que não tem tanto a ver com vestes, porque o homem já tinha se tampado com a folha da figueira. Mas Deus sacrificou, que foi a primeira demonstração, a primeira tipologia do cordeiro sacrificado, que é justamente tampar a nudez espiritual. Nós vemos aqui no Salmo 104, o salmista dizendo: Senhor, meu Deus, Tu és magnífico, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Qual é a vestimenta de Deus? A sua glória. Quando estamos na presença dele e não decidimos pela nossa própria carne, nós estamos vestidos de sua glória. E a glória dele foi destituída do homem. Nós vemos aqui em Romanos 8, de 5 a 10, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada
para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Veja, meu irmão, que aqui nós estamos falando de desejo. O desejo e a vontade da carne é comer do fruto, o pecado. Mas o desejo do Espírito é se submeter, obedecer a Deus. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, à ordem de Deus. É repetindo justamente o que aconteceu lá no Éden. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Cristo se sacrificou e ressuscitou para nos justificar perante ao Pai, nos fazer justo, voltar à origem do que éramos. Então vocês veem, meu irmão, por que estamos chamando, convocando os filhos de Deus para um jejum? Porque estamos buscando as coisas do Espírito. Porque vemos o exemplo de Eva e nós queremos andar ao oposto. Cristo nos libertou dessa escravidão, para que tivéssemos a escolha de viver no Espírito e não na carne. Por isso, meu irmão, não faça um jejum pedindo coisas para Deus, nem na expectativa daquilo que a gente vai receber como direito adquirido, através de uma boa oração, de tempo de jejum, de um louvor, de ir na igreja, não. Mas se aproxime do Pai em jejum e oração, na humilhação daquele que destrona o desejo da carne, para viver no Espírito, para verdadeiramente viver a responsabilidade daquele que já recebeu tudo, que recebeu a salvação e a justificação de Cristo, lá no seu sofrimento na cruz. Irmão, que Deus venha tocando o seu coração com essa palavra e que possamos nos aproximar mais dessa natureza, dessa expressão das virtudes do nosso Pai, para que vivamos no Espírito e sim, possamos destronar a idolatria do eu. Que esses 21 dias sejam só uma expressão daquilo que vamos viver dia a dia, nessa permanente presença do Pai. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.